Esportes, Voluntários da Pátria, Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. E Saltec Telecom, a internet corporativa dos gaúchos. Caso Bernardo. Escola onde o menino estudava retoma as aulas. Duas psicólogas vão ajudar os professores a discutir com os estudantes o assassinato que comoveu o país. Tio de Bernardo diz que quer ficar com a irmã do menino, já que o pai e a madrasta estão presos. Adolescente mata o pai ao defender a mãe no interior do estado. Depois de roubo, ladrões perdem o cofre no meio da rua. 3 milhões de gaúchos precisam se vacinar contra a gripe. Prefeitura da capital recebe 4 propostas para a construção do metrô de Porto Alegre. A quarta-feira vai ter tempo seco. As temperaturas caem na maioria das regiões do estado. Detalhes daqui a pouquinho. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em 30 segundos, o dia na tela da Band. Esportes. Tudo para tudo quanto é esporte. A cadeia virou uma central de encomendas, de drogas, armas e até execuções. No Presídio Central em Porto Alegre, uma quadrilha recebia pedidos e ordenava as entregas. O esquema envolvia até bares que faziam às vezes de banco para o pagamento do que era comprado pela prisão. Em um ano de investigação, 25 pessoas foram incriminadas. E o que mais impressiona é que muitas já estavam presas. O suspeito desce do carro e age de acordo com a orientação, colocando o pacote de dinheiro no local indicado. Outro registro mostra o momento em que é realizada a entrega de um fuzil coberto apenas por um pano. Os 2 carros estacionam e a arma é passada de um automóvel para o outro através da janela. Em uma das escutas, um dos bandidos diz ter perdido uma dessas armas. Sabe igual aqueles que nós queríamos andar na rua, sabe? Olha na TV pra te ver, daqui a pouco vai dar, vai acabar. Tô mordido aí, meu. Presos, mas no poder, os homens conhecidos como prefeitos dentro dos pavilhões da cadeia não coordenavam apenas as alas em que estavam encarcerados, mas toda uma rede de tráfico de drogas. Em interceptações telefônicas durante as investigações, foram flagradas ordens de execução. Tá bem alto, tô te falando, ó. Pegar ele e aguentar, e pegar ele e tirar, vem, puxar pro meio da rua, entendeu? E dá-lhe trocar, tem que trocar, entendeu? Tá na mão. Tem que trocar pra eles verem que o bagulho é sério, que tu não tá aí pra brincar. A quadrilha é responsável pela prática de crimes como o tráfico de drogas, roubos e lavagem de dinheiro. 400 detentos fazem parte dessa facção. Fora das cadeias, membros do grupo executam as ordens que partem de dentro das celas. Após detalhar as ações, a Promotoria Especializada Criminal de Porto Alegre cumpriu mandados de prisão em 10 cidades. Foram apreendidas armas, dinheiro e drogas. Nesse automóvel foram encontrados 18 quilos de maconha. Entre os alvos da operação estão as companheiras dos apenados que ditam as regras nas galerias. Elas teriam inclusive prioridade na entrada ao Presídio Central em dia de visitas aos apenados. Prática que, segundo o Ministério Público, é avalizada pelas autoridades responsáveis. Na base de dados do Estado do Rio Grande do Sul, está assumido que essas mulheres têm preferências para entrar, porque elas são mulheres companheiras dos chefes do presídio. A investigação também apontou que bares que ficam em frente ao Presídio Central são utilizados como uma espécie de agência bancária pelos bandidos. É nesses estabelecimentos que vítimas de extorsão, por exemplo, depositam o dinheiro para os bandidos. E recebem uma pequena, enfim, um papel
como se fosse um comprovante, e esse papel é entregue, então, ao seu preso, ao seu parente. O parente entrega a quem ele tem que pagar, que por sua vez entrega a sua visita, que sai e saca o dinheiro. Durante a coletiva de imprensa, o promotor de justiça destacou a necessidade de mudanças no sistema penal. A única privação que essas pessoas têm ali no Presídio Central é de não poder sair, né? Porque o resto, olha, estão tão livres ou mais livres do que nós. E depois ainda tem indicadores que tentam dar a entender de que a segurança pública está melhorando. Uma vergonha. Um adolescente de 16 anos matou o pai a facadas ontem à noite em Santo Ângelo, na região das Missões. De acordo com a polícia, quando soube que a mãe estava sendo agredida, o jovem entrou em luta corporal com o pai, Luiz Abreu da Silveira, de 47 anos, e o esfaqueou 26 vezes. O adolescente e a mãe chegaram a ser levados para a delegacia, mas foram liberados após os depoimentos. Segundo a polícia, as agressões contra a mulher eram constantes, mas ela nunca tinha denunciado o marido. E um idoso matou a própria mulher por engano nesta madrugada em Barracão, no noroeste do estado. Por volta da 1 da manhã, Maria Eulália Mendes Pacheco, de 79 anos, teria se levantado para ir ao banheiro e não acendeu a luz. Quando retornava para o quarto, Romeu Silveira Pacheco, de 85 anos, achou que a casa estava sendo invadida por criminosos. Ele pegou uma arma e disparou contra a mulher. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Romeu está internado em estado de choque. Em 2009, o casal foi amarrado e agredido por criminosos que invadiram a residência. A escola onde o menino Bernardo estudava voltou a abrir as portas hoje. O assassinato que comoveu o país será assunto em sala de aula. 2 psicólogas vão ajudar os professores nessa tarefa. Após uma semana de portas fechadas, o Colégio de Bernardo recomeçou as aulas no pátio. É um momento difícil para nós todos, por isso nós estamos aqui de mãos dadas, né? Duas psicólogas ajudam a comunidade escolar a enfrentar o luto. Em momento algum, os professores proibiram os alunos de falar sobre o crime. Pelo contrário, eles até estimularam as crianças a pensar sobre o que aconteceu. Na 6ª série, onde o Bernardo estudava, os colegas foram convidados a escrever cada um uma carta para o menino. E na turma, uma colega não sabia que Bernardo tinha morrido e quando descobriu, começou a chorar. Ela até perguntou pra gente o que estava acontecendo, porque ele fazia aquilo pro Bernardo, porque ele não estava na aula e coisa. E aí o que aconteceu? Daí a gente explicou pra ela chorou bastante. Tem que ser falado, é um assunto que tem que vir à tona para que a gente possa até mesmo encontrar o nosso ponto de equilíbrio novamente, que a gente possa trabalhar e que talvez até traçar metas futuras para maior proteção, para maior cuidado de si mesmo, né? Hoje a polícia retomou as investigações após uma pausa durante o feriadão. Os 3 suspeitos que estão presos temporariamente já foram ouvidos. O pai, Leandro Boldrini, a madrasta, Graciele Ugolini, e uma amiga do casal, Edelvânia Virganovski, cúmplice e confessa do crime. Neste vídeo, gravado na escola, Bernardo aparece fazendo uma homenagem à madrasta, que tem o apelido de Kelly. A mãe do menino, Odilaine Uglione, morreu há 4 anos. Segundo a polícia, ela se matou dentro do consultório do pai de Bernardo. A atual secretária do médico estava presente no momento do suicídio. Ela chegou e disse para mim se o doutor Leandro já tinha chegado. Eu disse que não, que ele estava a caminho. E daí ela disse assim, então eu vou aguardar por ele lá dentro. Só que você não comunica a ele que eu estou lá dentro aguardando por ele. E deixou a porta entreaberta. Porém, achei um pouco suspeito porque ela nunca agiu antes dessa forma, né? Nunca foi a primeira vez. Ela conta que o médico saiu da sala desesperado e logo depois a mulher deu um tiro na boca. Ele saiu correndo, chamando por socorro, e daí deu o estouro, o tiro, né? Daí ele já estava no corredor quando deu o tiro, né? Porque ele saiu pedindo socorro, né? Ele disse, socorro, chama a polícia, suicídio, homicídio e suicídio. Assim ele gritou, homicídio e suicídio. Segundo a investigação da época, a esposa teria tentado matar o marido e depois cometeu suicídio. A polícia afirma que a morte da mãe e do filho não tem relação e, portanto, não vê motivos para reabrir o caso.
O repórter Felipe Peixoto e o cinegrafista Cristiano Melo encontraram o tio de Bernardo. Paulo Boldrini falou sobre a relação do irmão Leandro com o filho e deixou claro que pretende ficar com a filha do casal, já que os pais dela estão presos sob suspeita de assassinar o menino. O tio de Bernardo nos recebeu em casa, no município de Campo Novo, que fica a menos de 30 quilômetros de Três Passos, onde o menino morava. O produtor rural conta que o irmão, o médico Leandro Boldrini, tinha uma boa relação com o filho. Um relacionamento de pai e filho normal, sem excesso, ou de muito carinho ou de pouco carinho. Mas Paulo Boldrini percebia que o garoto não se dava muito bem com a madrasta. Dá pra ver que o relacionamento deles assim não era tipo afetivo mãe e filho, sabe? Foi se criando aquele clima entre os dois, entre o Bernardo e a Kelly. Cada vez foi ficando pior o clima, né? E foi... Mas não... que assim, ó, que fosse visível da gente sentir, ver que eles estavam brigando, estavam de mal, coisa parecida assim. No dia do velório, a família do pai teve que se retirar porque o público não reagiu bem à presença deles. O tio nem chegou a ir ao ginásio onde estava o corpo de Bernardo. Pior situação que tu pode passar na vida sentimental é você perder um ente querido teu, e muito mais você não poder nem ir no velório para dar o último adeus. Isso é impagável, não existe. Bernardo foi encontrado morto há uma semana, enterrado em um matagal. A polícia suspeita do pai, da madrasta Graciele Ugolini e de uma amiga deles. Os 3 estão presos. O tio pediu à justiça a guarda da filha de 1 ano do médico com a madrasta, que está sob os cuidados de uma irmã de Graciele. Nós iríamos, e quem sabe vamos ainda, ser padrinho dela. Nós fomos convidados para ser padrinho de batizado da Valentina. E eu acredito que não vai ter dificuldade para a gente criar ela. Tem casa, teto, 30 anos de casamento aí. E eu acho que seguridade para essa criança, confiança para ela, a gente vai ter condições de dar. O advogado do pai de Bernardo conseguiu autorização para ter acesso ao inquérito, já que o caso está em segredo de justiça. Jader Marques também pediu a quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico para tentar provar que Leandro Boldrini não sabia do plano para matar o menino. Um homem foi morto na manhã de hoje em uma casa no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. Segundo informações da mulher da vítima, os criminosos estavam encapuzados e tinham uma metralhadora. Paulo Sérgio Orviedo morreu no local. Na residência, a polícia encontrou um livro sobre armamento e munições, além de cápsulas espalhadas pelo chão. A mulher, Débora Adriana Arroio, levou um tiro e foi encaminhada para o Hospital Cristo Redentor. A Polícia Civil de Gravataí, na região metropolitana, investiga as causas do incêndio a uma casa que matou o pai e 2 filhas na madrugada de hoje. As vítimas foram identificadas como Gledson dos Santos, de 32 anos, Érica dos Santos, de 10 e Viviane dos Santos, de 12 anos. Gislaine Silveira, mulher de Gledson, e Everton dos Santos, de 9 anos, filho mais novo do casal, conseguiram sair e estão em observação no Hospital Dom João Becker. Segundo a polícia, existe a hipótese do incêndio ter sido criminoso. E nesta madrugada, um roubo frustrado na região metropolitana. Criminosos roubaram o cofre da lanchonete McDonald's do centro de Viamão por volta das 3 da madrugada. Não havia ninguém no local. Os assaltantes entraram pelos fundos do estabelecimento e saíram levando o cofre num Volkswagen Polo cor prata. Na fuga, o cofre caiu do carro e ficou no meio da RS 040. O cofre com todo o dinheiro dentro foi devolvido ao dono. Os assaltantes fugiram. 92 mil veículos foram fiscalizados em 5 dias da Operação Viagem Segura de Páscoa e Tiradentes. Mais de 16 mil infrações foram registradas. De acordo com o Detran, 17 pessoas perderam a vida em rodovias do estado neste período. Mesmo número do ano passado, que teve um dia a menos de feriadão. Temos um acréscimo de radares, tanto acho que da Polícia Rodoviária Federal, quanto do Comando Rodoviário da Brigada Militar. E é justamente com esse ganho de eficiência que nós conseguimos traduzir um número menor de abordagens, quer dizer, impactando menos, inclusive, na fluidez, né, do tráfego e, em compensação, tendo um número maior de infrações.
Um assaltante morreu hoje à tarde ao tentar fugir da Brigada Militar na Restinga Velha, zona sul de Porto Alegre. O homem dirigia um carro roubado minutos antes do acidente. O assalto ocorreu no bairro Ipanema, também na zona sul. Ao tentar escapar de uma abordagem policial, o bandido fugiu em alta velocidade, perdeu o controle do veículo em uma descida e bateu em um poste. Ele estava a 130 km por hora. O homem foi socorrido, mas morreu no hospital. Dentro do carro, os PMs encontraram uma arma e munição. O assaltante não foi identificado. Começou hoje o período de vacinação contra a gripe nos postos de saúde do país. A novidade neste ano é a ampliação da faixa etária das crianças. 3 milhões de gaúchos estão nos grupos de risco e devem receber a dose. Há 6 anos, morando em Porto Alegre, a baiana Patrícia trouxe a filhinha gaúcha de 1 aninho para tomar a vacina. Não pode deixar passar, já que a gente tem a oportunidade de ir nos postos de saúde, então vamos aproveitar. Essa aposentada de 80 anos também veio ao posto de saúde da Vila Cruzeiro para tomar a vacina. Ela conta que sempre chega ao local no primeiro dia da campanha. É muito importante. Desde que começou essa tarefa, eu nunca mais peguei gripe forte. Elas se enquadram nos chamados grupos de risco: doentes crônicos, pessoas com síndrome de Down, obesos, diabéticos, transplantados, detentos, indígenas, profissionais do sistema prisional e da saúde, gestantes, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos e idosos com 60 anos ou mais. Crianças precisam apresentar carteirinha de vacinação, doentes crônicos precisam apresentar o atestado que comprova a sua condição de portador de doença crônica. Os trabalhadores da saúde devem apresentar somente o crachá, comprovando que é trabalhador da área da saúde, e os demais grupos prioritários não precisam. O objetivo é vacinar 80% da população de maior risco do estado. Agora a gente fala do tempo. Depois do feriadão, o frio ganha força nesta quarta-feira. Cláudio, boa noite. Boa noite, Juliano, boa noite, Rio Grande do Sul. Olha, isso por causa justamente de uma massa de ar polar que está sobre o estado. Amanhã pode fazer apenas 8 graus na fronteira. Confira comigo então a previsão completa nos mapas. Nesta quarta-feira, potencial para nevoeiro em parte da campanha pelos ventos fracos e temperaturas baixas. Entretanto, no decorrer do dia, o sol predomina na maioria das regiões. Apesar das baixas temperaturas da madrugada, a sensação térmica ficará mais agradável durante a tarde, com máximas pouco acima dos 20 graus na maior parte do estado. Em Santa Maria, sol e temperaturas entre 11 e 21 graus. No litoral, tempo nublado e com chuva fraca a qualquer hora do dia, com temperaturas entre 15 e 23 graus em Tramandaí. E na quinta-feira, teremos tempo seco, ensolarado e com temperaturas em queda em boa parte do estado. Aos poucos, as chuvas atingem áreas da divisa com Santa Catarina e também do litoral sul. E na capital e região metropolitana, a previsão é de uma quarta-feira com tempo seco e temperaturas agradáveis. Confira. Nesta quarta-feira, na capital e região metropolitana, a previsão é de tempo seco com predomínio de sol e ventos moderados, com velocidade média em torno dos 20 km por hora. A temperatura permanecerá baixa, oscilando em Porto Alegre entre 12 e 24 graus. E nos próximos dias, a previsão é de tempo seco e temperaturas agradáveis. Somente na virada de abril para maio, uma nova frente fria traz chuva fraca, que também vai causar queda das temperaturas. Um homem foi morto em uma tentativa de assalto a um pedágio da BR-116 em Cristal, no sul do estado, nesta madrugada. Criminosos atearam fogo em um veículo na ponte sobre o rio Camaquã. Depois abordaram um motorista que trafegava pela região. O motorista era policial militar, reagiu a tiros e matou um dos assaltantes. Na fuga, os bandidos colocaram fogo em outro carro a 15 quilômetros do pedágio. Os 2 automóveis tinham sido furtados em Novo Hamburgo. Em Caçapava do Sul, na região central, um bandido foi morto em uma troca de tiros com um policial que estava de folga. Uma dupla de criminosos tentava assaltar uma casa lotérica por volta das 7h30 da noite de ontem, quando o policial, que mora em um prédio ao lado, notou a movimentação dos bandidos. O brigadiano deu ordem de prisão aos ladrões que reagiram. Um dos criminosos, Jonas dos Santos Neres, de 27 anos, foi baleado no peito e morreu no local. O comparsa conseguiu fugir.
De acordo com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, o aumento da tarifa de energia elétrica da AES Sul atinge 32,9% das indústrias gaúchas. O setor sofreu um reajuste de 30,29% na semana passada. Segundo o presidente da Fiergs, Heitor José Miller, as indústrias terão os custos pressionados, o que prejudica a competitividade. Os segmentos mais atingidos em função da região de cobertura são os de tabaco, couro e calçados, químicos, borracha, plástico e têxteis. Segundo a ANEEL, neste ano a AES Sul gastou mais do que o previsto na compra de energia, o que influenciou na alta. Foi lançada hoje no Palácio Piratini, em Porto Alegre, a Expo Leite, que acontece no mês de maio em Esteio. A expectativa é de que a feira movimente R$1 milhão. Ele está na mesa de muita gente. Também já foi alvo de polêmica no estado. O leite é o protagonista do café da manhã e da Expo Leite, que já tem data para acontecer, de 14 a 18 de maio. Só aqui no Rio Grande do Sul são mais de 4 bilhões de litros de leite por ano produzidos. No Rio Grande do Sul, para complementar, a produção já é 2.200 por vaca por ano. Veja que ela é quase o dobro da produção nacional. A expectativa para este ano é de que a feira seja ainda maior do que a de 2013. E quando se fala em leite, é difícil não lembrar da Operação Leite Compensado. Como fica a garantia de qualidade do produto gaúcho depois de 2 fraudes? Eu acho que uma exposição como essa ajuda, inclusive, a criar uma consciência, né? Uma consciência nos produtores, uma consciência na sociedade, na própria fiscalização, né? Que é federal. Em instantes, propostas para o metrô são entregues à Prefeitura da capital. O projeto vai receber investimento total de R$5 bilhões. Você já viu cliente de verdade falando bem de operadora? Eu não troco a GBT por nada, não. E confiamos tanto em nossa qualidade que, assinando o combo, você experimenta internet sem custo por 3 meses. Ligue 10325. Consulte condições de aquisição. Gostou? Vem também. Todos nós precisamos de alguns minutinhos de reflexão para começar o dia com fé e esperança. Envie um SMS com a palavra fé para o número 1315 e você receberá salmos da Bíblia e orações por apenas R$ 3,99 por mês. Envie agora mesmo fé para 1315 e fortaleça sua espiritualidade. As principais notícias do Brasil e do mundo. Os ataques durante a maratona. O outono mal o vídeo começou. virou sucesso. Uma angolana foi difícil presa. criar O atacante Neymar. Jornal da Band, de segunda a sábado, 7h20 da noite. Oferecimento Universidade Fevale. Inscrições abertas para MBA e especialização. No futebol e na vida, ninguém vence sozinho. O Brasil agora é o dono da bola e o dono do campinho. Esse verde, que recebe os olhares do mundo, é o símbolo de um país que cooperou e cresceu. O verde de uma instituição financeira cooperativa, onde mais de 2,5 milhões de brasileiros jogam junto e vencem junto. É nisso que o Sicredi acredita. O Brasil que coopera é o país que a gente ama. Seu crédito acabou, você precisa ligar e você não sabe onde recarrega o celular. Se liga na dica, acesse já e carregue onepay.com.br. Quer se declarar, mas ficou sem crédito de um celular? Com o OnePay você recarrega agora, mas paga com o seu cartão de crédito. São até 40 dias para pagar. Dá tempo de namorar muito. Ligue estrela 3113. Se o seu crédito acabou, acesse já e carregue onepay.com.br. Comentário de Afonso Ritter. Oferecimento GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Conheça agora quem ganhou no Trilegal. Graças ao Trilegal eu vou ajudar minha filha na formatura. Significa muita alegria mesmo. Quando é que o prêmio não é bom? Hoje a sorte saiu pra mim. O Trilegal me deixou muito feliz. Eu não tenho palavras para explicar.
O próximo Trilegal vem com uma casa. E outra casa. E mais uma casa com um Clio na garagem. E 20 prêmios de R$3.000. Tudo isso de cara nova. Trilegal. Band Cidade. Oferecimento Bugini Esportes. Voluntários da Pátria, Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. E Saltec Telecom, a internet corporativa dos gaúchos. As rádios Bandeirantes AM 640 e Band News FM foram destaque na etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo no Rio Grande do Sul. A série de reportagens Os Empreendedores do Futuro, do repórter Leandro Rodrigues, conquistou o primeiro lugar na categoria rádio. Agora a série vai disputar a etapa nacional, que será realizada no mês de agosto em Brasília. A Prefeitura da capital recebeu hoje as propostas das empresas interessadas na realização do projeto do metrô de Porto Alegre. O investimento total para a execução das obras será de 4 bilhões e 840 milhões de reais. O metrô deve entrar em operação em 2019. 4 projetos foram apresentados. Um deles foi feito em parceria com 2 empresas. Qual é o sentido, qual é o objetivo desta PMI? É subsidiar o futuro edital da licitação e a minuta de contrato da parceria público-privada, que será firmado em momento adequado. Quase 55% do volume de passageiros que ou urbano ou metropolitano são do eixo norte. Então, por isso que a definição de itinerário exatamente começa pelo eixo norte, lá a partir já do centro, até o Terminal Triângulo. Inicialmente, a comissão responsável avaliaria os projetos apresentados até julho, mas o prefeito José Fortunati já avisou que as análises devem passar desse prazo. Ainda não há uma nova data para a apresentação dos resultados. Nós vamos trabalhar de forma diuturna sobre esse material, mas mais importante do que a pressa é a profundidade da análise que nós vamos realizar sobre os projetos. Esse especialista acredita que com a conclusão do metrô da capital, o trânsito da cidade vai ganhar mais qualidade e agilidade. O metrô é considerado em todos os cantos do mundo como a melhor modalidade de transporte de massa. A demanda prevista para esse metrô de Porto Alegre, né, é de em torno de 320 mil passageiros dia. De modo que é uma excelente quantidade de pessoas que circularão por esse metrô e que hoje não estão utilizando o metrô. A obra deve demorar 5 anos para ser concluída. Finalmente, os primeiros passos para o metrô de Porto Alegre, não é mesmo, Afonso Ritter? Boa noite. Boa noite, Juliano. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. Pois é, finalmente. Mas que bom que estejamos dando os primeiros passos. Porto Alegre já não suporta esses congestionamentos de automóveis, principalmente nas horas de pique. E não adianta motivar a favor do transporte público. Tem que apresentar meios de locomoção rápidos e confortáveis. E nenhum deles, com toda a tecnologia disponível hoje, supera o velho metrô. Talvez o novo sistema dos BRTs, conhecido também por metrô de superfície, comece a motivar as pessoas a deixarem o carro na garagem e que estarão integrados com o metrô. Alguma novidade na apresentação desses estudos, Afonso? Poucas. Uma das propostas prevê 2 possibilidades de traçado. Um da Zona Norte ao centro e outro que pode ser estendido até a Azenha. Há também a preocupação de outra proposta de diminuir o impacto da obra no cotidiano da cidade durante a construção, o que, aliás, está previsto no traçado do metrô, que acompanhará as principais vias, minimizando ainda custos de desapropriações. Além disso, a construção dos túneis será pelo método conhecido como tatuzão, em maior profundidade e interferência mínima no trânsito. Agora é esperar os próximos passos. E o Band Cidade volta amanhã às 6:50 da noite. Até lá. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band, que tem novidades do caso Bernardo. Uma ótima noite para você. Boa noite.
Feriadão trágico. Acidentes causam 136 mortes nas estradas federais durante a Páscoa. Comissão Nacional da Verdade encerra investigação e afirma que ex-presidente JK não foi assassinado. Na série sobre Belo Monte, o exército de operários que tocam dia e noite a maior obra do Brasil. Casos de dengue explodem na capital paulista e em Campinas. Pacientes lotam hospitais. Criminosos incendeiam